a sua explicação, doutor Júlio, com relação a todos esses procedimentos que realmente são essenciais, tanto na vida do inquilino, do locador e do corretor de imóveis que está fazendo a negociação, a intermediação aí das duas partes, né? A gente tem alguns comentários aqui dos nossos internautas, muitos cumprimentando. O Adilson fez um comentário logo no comecinho da nossa live, perguntando sobre cobrar aluguel antecipado. O senhor pode comentar alguma coisa sobre isso, doutor? Sim, Sônia, Adilson e todos os outros. É uma prática muito recorrente cobrar o aluguel antecipado, ok? Só que ela só pode ser praticada nos casos de locação sem garantia ou locação por temporada. Numa locação normal, em que você, ou seja, que não é por temporada, em que você tenha já uma modalidade de garantia, então não pode praticar o aluguel adiantado de forma cumulativa, né? Esse é um dos erros que são comuns de serem praticados no mercado imobiliário, principalmente quando a locação é feita diretamente com o locador e que podem repercutir numa sanção penal e em multa de 3 a 12 aluguéis, né? Então, o inquilino vai achar ótimo, né, quando ele se vê numa situação de débito, mas um advogado instruí-lo que ele tem de 3 a 12 aluguéis para negociar para abater no débito dele. Então, é importante, Adilson, a gente ter esse cuidado, não cometer esse erro, ok? Doutor Júlio, a gente fala muito sobre locação de temporada, a questão do Airbnb, né? Enfim, as pessoas que têm um imóvel, especialmente em locais onde é mais comum, tipo instâncias turísticas, né? Essa locação de temporada ela é mais comum. Agora, eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito do que a legislação diz no caso de um condomínio, por exemplo, na cidade de São Paulo. É possível eu, como proprietária de um apartamento, eu fazer uma locação de temporada dentro do meu apartamento? Dessas locações, eu imagino que a sua pergunta seja específica para essas locações por aplicativos, né? Não, eu como proprietária, gostaria de alugar a minha casa, meu apartamento, dentro do meu condomínio, mas por temporada, não como uma locação para a pessoa ficar por um longo tempo. É possível sim. O locador, aliás, o proprietário, ele dá destinação ao imóvel que é dele, compete a ele isso, né? Então, enquanto o condomínio não vede, não faça vedação a determinado ato, o locador pode praticá-lo. Então, Uhum. numa locação, principalmente quando ela é direta entre locador e locatário, ou com uma imobiliária representando o locador, a locação por temporada em edifícios, em condomínios, né, residenciais, ela ocorre sem o menor problema, porque não é comum, é muito raro uma convenção de condomínio que vede a locação por temporada, sabe? Recentemente, com a evolução, com essa nova modulação que foi dada para o quão amplo se tornou as locações por aplicativos, então chegou-se a cogitar que essa modalidade era uma modalidade comercial, era uma atividade comercial, e que então Uhum. num prédio residencial ela não ficava bem, não era para ser praticado, porque num prédio residencial a convenção muitas vezes veda a atividade comercial, né? Uhum. Mesmo assim, o que tem se entendido até então, o que a jurisprudência tem trazido para a gente até então, é que, a partir do momento que a convenção do condomínio não vede essa prática, ela tem que ser aceita. E é claro, o locador, ele responde por qualquer prejuízo ou por qualquer é, descumprimento, né, as regras do condomínio por esse hóspede ou por esse locatário que ele colocar no imóvel ali, que é dele, né, como locatário. Mas é possível praticar perfeitamente, é uma das destinações que podem ser dadas. E a locação Uhum. por temporada, claro, a gente tem que pensar, até 90 dias, né? Para se estender em mais de 90 dias é possível, mas é preciso ter uma justificativa para essa ampliação por algum período ou outro curto, né?
porque senão ela vai se confundir com a locação residencial normal. Sim. E com certeza isso deve até ser motivo de várias discussões, até em condomínios, em reuniões de condomínio, né? Porque numa cidade turística, tudo bem, mas numa cidade que não é turística, as pessoas não estão habituadas ainda a essa prática, né, doutor? Sônia, e assim, para complicar ainda mais, normalmente o locador ele chega querendo fazer festa, aí faz barulho, perturba, e aí Exatamente. chama a atenção de todo mundo para aquela locação diferenciada, né? Verdade, com certeza. Temos algumas perguntas aqui dos internautas. A Ângela Santos pergunta se a imobiliária pode configurar-se como locadora e o proprietário como anuente em contrato de locação. Ela pode. O proprietário ele pode autorizar a qualquer outro a ser o locador, ok? Então, esse locador, esse proprietário, ele não precisa ser necessariamente o locador. Quando ele tem uma imobiliária ou quando ele quer que outra pessoa apareça na frente, que ele quer ficar mais resguardado, ele não precisa nem ser anuente no contrato de locação. Basta ele autorizar expressamente aquela imobiliária a ser locadora e a imobiliária vai poder fazer o contrato daquela locação tendo ela como locadora. Ela não precisa da anuência dele no contrato de locação para isso. Ela precisa ter uma autorização escrita dele, né, para que ela seja a locadora. Uhum. Né? E a Agora, imobiliária KIO Imóveis coloca uma pergunta: locador que vende o imóvel é obrigado a pagar alguma multa no caso do novo proprietário trocar de imobiliária que administra a locação? muito bem colocada essa pergunta. Veja bem, quando a imobiliária está administrando um imóvel, a locação de um imóvel, e esse imóvel é vendido no curso da locação, na relação, no que tange ao inquilino, o que está acontecendo é uma substituição de locador apenas. Está saindo o locador antigo, que era o proprietário, e está entrando o adquirente. Só substituir o nome e o CPF, não importa em mais nada para o inquilino, ok? Ele tem que aceitar, inclusive. Ele só precisa ser comunicado, notificado disso, né? Agora, no que diz respeito a esse locador, esse que chega e, aliás, no que diz respeito a essa troca de locador, Sônia, o que está acontecendo na prática é a rescisão do contrato de administração de imóveis com o antigo locador e uma nova contratação do serviço de administração de imóveis com o novo locador. Então, a Uhum. partir do momento que houve uma rescisão da locação, uma rescisão do contrato de administração no curso da locação, esse locador antigo, ele deve a multa que tiver estabelecida no contrato para essa rescisão. Então, a imobiliária, quando ela faz o contrato de administração, ela estabelece lá em algumas cláusulas que o locador, caso o locador rescinda a administração da locação com essa imobiliária, no curso da locação, ele pagará a multa de tanto. Né? É comum, por exemplo, um aluguel ou 10% do que a imobiliária receberia se fosse até o final do contrato. Né? Enfim, essa multa pode ser cobrada do vendedor, né, quem vendeu o imóvel, porque ao vender, ele tacitamente ele rescindiu o contrato de administração com a imobiliária. Tanto que o adquirente, o novo locador, ele pode, inclusive, nem contratar a imobiliária. Ele não tem relação com a imobiliária. É opção dele contratar ou não a imobiliária. Quando ele contrata a imobiliária, porque não houve uma ruptura no contrato, mas só trocou de pessoa, né? A imobiliária pode se abster de cobrar a multa daquele vendedor, sabe? Mas, Uhum. a princípio, ela pode cobrar a multa do outro, porque o que se caracterizou aí foi uma rescisão do contrato de administração no mesmo ato em que ele vendeu o imóvel. Perfeito. A Ângela pergunta novamente sobre locador e locatário, pessoas jurídicas. Não precisam recolher imposto de renda? O imposto de renda é assim, quando a locação ocorre, quando a pessoa jurídica é que paga o aluguel, ela já faz um procedimento específico que os contadores já estão acostumados, né? Porque ela vai lançar isso lá na contabilidade dela e tal.
Mas, normalmente, o aluguel não é abatido do imposto de renda. Então, não é preciso lançar no imposto de renda da pessoa física o pagamento de aluguel. Só que as pessoas lançam como um pagamento, e aí gera um débito de imposto de renda lá para o locador, né? Mas quando envolve pessoa jurídica, já há um trato específico para lidar com o imposto de renda que vai estar envolvido ali. Uhum. O Everson Nunes, corretor imobiliário especialista, ele pergunta o seguinte: no caso de o proprietário perder um imóvel por falta de pagamento, como fica o inquilino em relação ao novo proprietário? Então, se esse novo proprietário quiser continuar com a locação, então eles podem continuar a locação que existia, fazendo apenas um aditivo, substituindo a figura do locador, né? Ou eles podem contratar uma nova locação a partir dali, fazer um contrato novo, ok? Agora, se esse novo proprietário não quiser continuar com a locação, então ele pode pedir o imóvel. Ele tem um prazo de 90 dias a contar da compra do imóvel, do registro da compra do imóvel, para pedir o imóvel sob pena de se caracterizar a concordância dele com o contrato de locação. Ok? E ao pedir o imóvel, seja no primeiro dia ou no dia de número 90, o inquilino tem 90 dias, é outro prazo, ok? O inquilino tem 90 dias para desocupar o imóvel. Então, daria um total de 180 dias, é isso? Se só vai dar 180 dias se esse adquirente pedir no último dia dos 90 e o inquilino sair no último dia dos 90 dele. Né? Porque se o adquirente pedir no primeiro dia, o inquilino vai ter que sair com 90 a partir do primeiro dia. Mas existe essa possibilidade, né, doutor? Existe. A venda. Como que o inquilino se resguarda disso, Sônia e Everson? A lei ela tem esse condão de proteger o inquilino, mas também resguardar o direito do locador. Então, o direito do locador, enquanto proprietário, é vender o imóvel. Vender o imóvel é um direito do proprietário. Então, ele pode vender o imóvel no curso da locação, porque a locação não impede ele de vender o imóvel. E quem compra o imóvel, não tem uma relação com esse inquilino. Ele está chegando agora, então ele pode querer continuar ou não. Então, é um direito de proprietário dele também pedir o imóvel que agora é dele, já que ele não tem uma relação com esse inquilino que lá estava. Né? É importante que o inquilino faça uso do direito dele para se proteger. Como que ele faz isso? O inquilino que quer manter a vigência da locação, no caso de venda do imóvel, ele tem que pegar o contrato de locação e averbar na matrícula do imóvel. Se ele averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel até 30 dias antes da aquisição, da venda do imóvel para um terceiro, então quem adquire o imóvel vai ter que respeitar o contrato de locação até o final. Então veja que a lei... O locador também tem a obrigação de avisar, não no caso de perda de imóvel, mas no caso, por exemplo, de venda, ele tem que avisar primeiro o inquilino que ele vai vender e o direito de preferência, se há o interesse da compra, é isso? No caso de venda, ele tem que dar o direito de preferência ao inquilino, né? E é de boa fé que ele comunique ao comprador que esse imóvel tem um contrato de locação. Né? Mas no caso de perda de imóvel, perdeu o imóvel num leilão, por exemplo, né? Porque estava devendo e aí o imóvel foi arrematado. Esse arrematante, ele segue aqui a prerrogativa do adquirente na alienação também. A arrematação é uma forma de alienação, né? Uma alienação judicial, uma venda judicial, vamos dizer assim. O Everson até completa a pergunta dele, ele pergunta se isso também acontece nos imóveis retomados da Caixa. Nos imóveis retomados da Caixa, não. Nos imóveis retomados, não. Os imóveis que estão sob efeito, que a retomada foi por alienação fiduciária, o inquilino não tem essa prerrogativa. O novo adquirente, ele vai chegar e vai decidir se ele quer continuar com a locação ou não, e aí ele pode pedir o imóvel. Por causa da alienação fiduciária que está envolvida aí.
Alves pergunta: eu, como locador, não estou obrigado a pagar IR sobre os aluguéis recebidos? É assim, como locador, você está obrigado a pagar imposto de renda sobre a sua renda. E aluguel é considerado renda. Então, o imposto de renda vai alcançar a renda que você tem com o aluguel. O inquilino não tem vantagem nenhuma em pagar aluguel ou em declarar que pagou aluguel. Na declaração do inquilino, ele não tem benefício nenhum. Então, muitas vezes passa batido, ele não declara. Né? E aí, o locador que também não declare pode ter a vantagem ou a benesse de passar despercebido pela Receita esse pagamento de aluguel. Mas se o inquilino declara ou se o locador declara, então automaticamente ele vai estar inserido no imposto de renda. E aí o quanto ele vai pagar vai depender do total da renda dele, né? Porque não conta só a renda do aluguel. A renda do aluguel vai acrescer a renda que ele já tem para aferir qual vai ser a alíquota que vai alcançar. Uhum. E aí, no caso, se existe a declaração por parte do inquilino e não por parte do locador, o locador pode até ser pego na malha fina? Pode. O inquilino declara e ele não gera essa divergência, né, nas declarações, e ele pode cair na malha fina. E aí fica bem caro quando cai na malha fina, né? Então, a hipótese de querer fazer uma locação e se isentar e omitir o imposto de renda, é preciso combinar com o inquilino direitinho que ele não vai declarar, porque aí o locador também não declara. Apesar de que, se a locação correr tudo bem, Sônia, essas combinações verbais também continuam tudo bem. Mas se der algo errado na locação, tudo que foi combinado verbalmente também cai por terra, né? Com certeza, com certeza. O Alves pergunta o seguinte: sobre o direito de preferência, quando o locador explicita no contrato que o locatário abre mão do direito de preferência, isso é legal? No contrato, não. Toda vez que for fazer algo diferente num contrato de locação, diferente do que a lei diz, é importante a imobiliária, o locador, sempre pensar, mesmo não entendendo de lei, não entendendo de direito, é importante sempre pensar assim: se está diferente da lei, tem que ser favorável ao inquilino, porque se for desfavorável ao inquilino, a tendência é que seja considerado abusivo. Sabe? Então, como a lei já dá ao inquilino o direito de preferência na aquisição, eu não posso colocar lá no início da locação, antes de ter a intenção de venda, que o inquilino recusa ou como é que é a palavra? Abre mão, né? Vamos dizer assim. Abre mão, eu esqueci agora da palavra, mas é isso, que o inquilino já abre mão do direito de preferência de uma intenção de venda que nem é real agora. Né? E também porque, Sônia, o direito de preferência do inquilino é em igualdade de condições com terceiros. E é por isso que o documento que vai dando a ele, comunicando o inquilino da intenção desse locador de vender o imóvel, já deve informar o valor que vai ser praticado, as condições de pagamento, né? Para que ele possa fazer a opção de adquirir ou não o imóvel naquelas condições, que é igual para terceiros, para qualquer outro que queira adquirir. Então, dificilmente a gente conseguiria colocar no início da locação que o inquilino renuncia, lembrei a palavra agora, que o inquilino renuncia ao direito de preferência de aquisição do imóvel no valor de tanto, nas condições de pagamento sejam essas aqui abaixo, você está entendendo? E depois chegar lá no futuro, essas condições serem mantidas. Sim, muito precoce, né? No começo do contrato, né? E pensando bem, assim, a princípio, para o locador que quer vender o imóvel, qualquer um que comprar é a mesma coisa, desde que ele pague o preço. Então, se tiver que ser o inquilino, melhor, porque nem tem que fazer a tradição do imóvel, já está com ele, você entendeu? Então, assim, não tem muito porquê a gente querer tirar o inquilino dessa relação. Né? Existe a dificuldade de mostrar o imóvel alugado, né, quando quer vender, porque o inquilino não facilita. Mas colocar essa cláusula lá no início do contrato não vai fazer com que o inquilino facilite. Então, não vai adiantar nada e vai ser considerada abusiva.
Muito obrigada por tudo, pela sua excelente aula. O senhor nos deu uma aula sobre locação hoje. E já em nome da nossa diretoria, quero convidá-lo, as portas estão sempre abertas para quando o senhor tiver disponibilidade de voltar aqui à nossa TV Cresce. Obrigado, Sônia. É sempre bom estar aqui compartilhando com vocês. Parabéns a toda a equipe.